nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós sabemos que somos fracos, feitos de barro. A Bíblia mesmo de Deus falando, nós somos feitos de uma argila muito frágil. E por isso a gente de vez em quando cai num avesso, né? Então a gente cai num pecado. E por isso vamos pedir perdão, se arrepender dos mal que a gente aconteceu e vamos pedir perdão rezando. Eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Ó Deus, que vosso povo sempre converta a sua vocação espiritual, alegrando-se com as instruções da glória e da doação divina, por isso confirme a grata esperança. Aguardemos a ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós enviastes em nome de Jesus. Apesar disto, enchestes as cidades de Jerusalém com vossa doutrina, e ainda nos queres tomar responsáveis pela morte deste homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes de rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu canto nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem para tu visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade, sede, Senhor, o meu abrigo protetor, transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar vós. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Nós vamos ouvir a segunda leitura, tá? Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares e milhões de milhões, que proclamavam em alta voz: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor.
Ouvi também todas as criaturas, o que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos para a cultura canto do Evangelho, da aclamação do Evangelho. É como a chuva que lava. É como a chuva que lava, é como o fogo que abraça. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que abraça. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu de novo aos discípulos, à beira do mar da Galileia de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e o filho de Zebedeu, e outros discípulos. Os discípulos de Jesus. Então Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: nós também vamos. E saíram, entraram na barca, e não pescaram nada naquela noite. A primeira leitura, Jesus falou que os apóstolos foram os apóstolos foram dignos de pregar o reino de Deus. Na segunda leitura, para o João, que mostrou o céu, Deus mostrou o céu aberto com toda a sua glória. O Evangelho nos fala que os discípulos foram pescar sem levar Jesus. E isso não acontece. O dia que nós formos trabalhar e não levar Jesus, a coisa não vai funcionar. Então, como os pescadores foram pescar sem pensar em Jesus, porque Jesus estava morto, depois apareceu, né? Quando voltaram da pesca, que não tinha nada. Essa mesma coisa aconteceu na Aparecida do Norte. Aqueles 3 pescadores foram pescar, a noite inteira não apanharam um peixe. Aí, de repente, lançaram a rede, pegaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida sem a cabeça. O homem jogando a rede de novo, pega aquela cabecinha bem pequenininha que era quase impossível se manter na rede. Ou mesmo no meio daquela pedra, as pedregulhos todo, era impossível a rede pegar aquela cabecinha pequenininha lá no meio e botar na rede. Então o que aconteceu? Foi Deus que pegou aquela cabecinha de Nossa Senhora Aparecida lá no fundo, no meio das pedras, e colocou dentro da rede. Então, quando alguém, um dos 3 pegou a cabecinha e encostou na imagem, diz: essa imagem é verdadeiramente, essa cabecinha é verdadeiramente desta imagem. Nisso o outro jogou a rede e pegou tanto peixe que quase não conseguiu pegar. Isso foi o primeiro milagre feito por Nossa Senhora Aparecida, enquanto ainda estava com a cabeça quebrada, encostado. Então, quando nós vamos trabalhar, não interessa qual é o serviço,
todos nós temos que trabalhar e vamos trabalhar, então nós temos que levar Jesus conosco. Então sem Deus nada é possível. Então com Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então com Jesus nós temos o nosso trabalho, sempre ainda deu resultado e sempre dará. Então vamos sempre levar Jesus, a hora que nós for rezar, a hora que nós for trabalhar, não interessa qual é o serviço. Mas o serviço, Jesus tem que estar junto conosco. Ele disse, eu vou ficar com vocês, e onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estou no meio, com o meu, dando bons pensamentos através do Espírito Santo, para que as obras de vocês, os trabalhos de vocês, o diálogo de vocês, fiquem de resultado. Então, esse resultado precisa ser acompanhado com Jesus e não podemos deixar Nossa Senhora para trás. Então, nós temos mais alguma coisa? Então, isso é a leitura o resultado das 3 leituras, né? Agora eu vou falar alguma coisa da nossa família que está ali, ó. Os nossos ancestrais, o nosso antecessor Francisco Vimas e Maria Röber rezou o culto na Santa Maria durante 18 anos depois que ele casou. Casaram em Rio Fortuna, foram para o Rio Ladeia, Santa Maria não tinha capelão, meu pai assumiu e rezou 18 anos, mas ele rezava o culto em alemão, porque ele não sabia rezar o português. Mas daí quando a Alemanha a Alemanha foi derrotada, aí o alemão foi proibido, a nossa igreja de Santa Maria ficou fechada 3 anos. Não tinha um que fosse capaz de abrir a igreja e lá rezar menos uma dezena do texto, não tinha. Então, que 3 anos ficou fechada, só quando o padre de 8 em 8 meses vinha rezar a missa, é que era aberta a igreja. Mais tarde, então aí, um pegou, o outro pegou, e de repente o chefe, o presidente da comunidade, Teodoro Ram, e depois foi sogro do Adolfo, né? Aí o Adolfo começou a rezar o culto, com 16 anos. E o Adolfo rezou o culto com mais de 50 anos, não só na Santa Maria, depois no Santo Antônio, mas continuou. E então são essas coisas que aconteceram. Fridolino Vimos também rezou o culto em diversas igrejas há mais de 60 anos. José da Adelina tem Ministério da Palavra e vai estudar para diácono. Temos diversas pessoas de nossas famílias que trabalham para o bem do povo, como ministro da Eucaristia, como catequistas e outros inventos bíblicos em família, e assim então por diante. Mas todos eles fazem algum trabalho. Então são essas coisas que a família se mantém, sempre esteve pronta para fazer alguma coisa. A falecida Ana escreveu 2 livros, que acho que a maioria leu. O Adolfo escreveu 3 livros. A Maria está aí presente, também já escreveu 2 livros. Eu já escrevi um, não está na editora, mas daqui a pouco, durante esse ano, eu quero que seja lançado. Já estou escrevendo o segundo, já tem 25 artigos escritos, né? E eu vou escrever o segundo, se Deus me deixar aqui, né? Então, são essas coisas que o povo faz. E isso tudo com a ajuda de vocês todos, isso foi capaz. E somos gente, nós somos todos importantes iguais, um não é melhor do que o outro. Se um fez isso, outro fez aquilo, mas todos fizemos algum trabalho que é necessário para nos sobreviver. Então todo mundo somos iguais, um não é melhor do que o outro. Se um sabe mais do que o outro, ele compreende e reza por nós. Eu não quero que ninguém fale nunca e ninguém julga nunca ninguém, porque Jesus proibiu isso. Ele proibiu o julgamento e falar da vida alheia. Então, quando a gente vê que os outros são mais fracos do que a gente reza por eles, mas não fala. Então, falar na pessoa ou da pessoa são 2 coisas. Então, falar na pessoa é falar bem. Agora, falar da pessoa é falar mais.
Então nós temos que fazer sempre algo mais e compreender os outros e rezar por eles. Que nós sermos instruídos, sermos batizados. E nós temos que viver esse nosso batismo através das nossas boas ações. Para que o povo veja que aquela pessoa lá parece estar batizada. Então não, ele parece não, ele está batizado. E ele está vivendo o batismo dele. Então nós precisamos fazer essa parte, né? Mas nós tem festa de... Que festa nós temos? De família, muito bem. Nós temos na festa de família. A família é tão importante que de manhã cedo todo mundo levanta, né? A maioria, um vai estudar, outro vai trabalhar, outro vai fazer isso, vai fazer aquilo e sai de casa. Mas quando chega pertinho da noite, como nós aqui agora, quando nós temos todos aqui, mas eu sei o que vocês todos estão pensando. Sou capaz de dizer o que vocês todos estão pensando. Quando acaba a festa, todo mundo vai embora para casa. Então nós queremos de voltar, porque a casa, a família é a coisa mais importante que Deus deixou no mundo. A família é projeto de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Abençoou o casamento de Adão e Eva e disse: crescei em sabedoria e multiplicai-vos e enchei toda a terra. Então o casamento ele é projeto de Deus e por isso é sagrado. Então nós temos que fazer essa parte ali e sempre viver junto, né? Fazer alguma coisa uns pelos outros, né? Porque é só quando eu faço alguém feliz é que eu sou feliz. Quando eu não faço ninguém feliz, eu não sou feliz. Então são essas coisas que nós precisamos. Então a família é tão importante, que a família ela puxa a gente para casa. Até quando um da família, aqui não tem, mas tem, a Maria tem uma filha lá no exterior, não sei, mais alguém tem filho fora do país, mas não interessa. Se acontece alguma coisa com a Jéssica lá, a Maria vai buscar o corpo. Vai ou não vai? Claro que vai. Então são essas coisas. A família é tão importante. Se alguém da família mora em outro país, o corpo vai ter que ser trazido para perto da família, de tão importante que é a família. Então a família ela é a coisa mais sagrada que Deus deixou no mundo. Então nós temos que valorizar a família, porque nós só sermos felizes na família. Marido e mulher junto com seus filhos dentro da sua casa, ou dentro do seu ranchinho, ou lá de repente num barraco, debaixo de uma lona, ou debaixo de uma ponte que tem gente morando, mas só com a família é que nós somos felizes, né? Então vamos parar de pé e vamos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, seu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu na mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar a vida dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora nós vamos rezar. A pessoa que faz as preces para cá. Eu vou fazer o bem. Irmãos e irmãs, reunidos em assembleia litúrgica neste domingo, dia do Senhor, apresentemos nossas preces, Deus, Pai, de toda a confiança. Eu fiz outra prece diferente do que está aqui no livro, porque nós temos festa de família. Então as preces vão ser da família. Pelo Francisco Vimes e Maria Roecker, nossos antepassados, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, descendentes deste casal, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso encontro de hoje, todos unidos no mesmo amor, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela assistência de Deus nesta família, para que, em nome de Jesus Cristo, temos a força de vivermos unidos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas vocações que Deus já derramou sobre esta família, por ação do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa
prece. Escutai, Senhor, as humildes preces que, com toda a confiança, depositamos diante de vosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus nos ensinou uma oração que eu acho que todo mundo sabe de cor, pelo menos deveria saber. Eu acho que até as criancinhas não sabem rezar o Pai Nosso. Tu sabe rezar o Pai Nosso? Sabe? Ah, viu? Ela disse que sim, ela sabe rezar o Pai Nosso. Então vamos rezar junto, de mão levantada para o céu, agradecendo a Jesus por esta oração que Ele nos ensinou. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Vós é o Rei, o poder e a glória para sempre. Juntos vamos rezar pela paz do mundo, para que o povo do mundo inteiro se converta, para o fim das guerras, e para aqueles que estão presos se convertam presos, para depois poder se salvar. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé caminha a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Oremos. Senhor, olhar com bondade os nossos fazeres chegar à incorruptível a ressurreição da carne, naquele que nós renovastes pelo sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar. A Bertina queria falar alguma coisa, pode chegar. Ai, eu sempre achei que o microfone mordia. Alguém vai ter que segurar. Agora sim, boa noite para todos. Boa noite. Fala mais alto, tá bom? Tá bom. Então, nesse momento, quero chamar a minha família pequena. Todos são, mas agora é a pequena. Mas eles pediram. O Marcos, os meus filhos, netos, o Chico, a Ana, sabe? Então, gente, enquanto eles vão se aproximando ali, eu não fiz umas 10 folhas, mas estou falando na voz, e eu não vou falar muito hoje. Então, assim, o que foi? Algumas coisas que talvez a gente mudou no grupo, até quero pedir desculpas se ofendi alguém, que a gente optou para os descendentes do Seu Francisco e a Dona Maria. E é sobre esse tema que a gente vai ter depois algumas brincadeiras. Vai todo mundo ter que rezar culto lá no Ladeira. Não, mas então, é isso aí, é depois. O que eu quero falar é assim, ó. O que eu admiro nos descendentes do Francisco e da Maria, que eu não vou ficar contando aqui que de repente eu vou mentir ou omitir ou ocultar algumas coisas, mas acredito que nem todos sabem a história, né, tia Maria? Cara, alguns, né, não sei bem dizer agora com que idade que eles perderam os pais, né? E esses irmãos, eles foram distribuídos. Um foi para cá, outro foi para lá. Eles tiveram uma vida muito triste, muito sofrida, porque uns foram bem tratados, outros nem tanto. Uns de certo se comportavam melhor, outros não. Então, o que é importante é ver hoje uma festa da família, desses famílias, quanto que o nosso sangue, né? O sangue da família fala alto. Fosse um amigo lá, não sei o que, é importante,
Mas nessa família, o que fala mesmo é o sangue. Porque foi de lá, que um foi para cá, outro foi... Todo mundo se reuniu de novo, né? Pena que muitos já não estão mais, infelizmente, e que pena que não estão aí. Mas era sobre isso, assim, é só um lembrete para falar para vocês sobre um comentário de quanto é importante, né? O laço sanguíneo, essas coisas assim, que foi muito vital nessa família. E agora nós vamos cantar a oração da família, né? Para a bênção, depois nós vamos cantar o canto da família, o canto de encerramento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe não só a nós aqui, mas toda a humanidade seja abençoada por este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agora vamos cantar o canto da família, tá? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota no amor. Todo mundo abanando. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, minha também. Uma salva para todas as famílias do mundo. Muito obrigado. Se o ano que vem eu ainda tiver, pode me chamar. Eu quero que todo mundo se abrace. Não precisa passar todo mundo, mas é uma forma, um abraço, é uma coisa muito importante que a gente esquece, às vezes, desse contato, desse amor que as pessoas precisam. Então vamos se abraçar e depois uma festa. Um abraço aqui, então. Aqui, ó. Giz. Tudo de bom. Isso é muito bom. Na verdade, ela não mandou, né? Ela pediu de minha única pai que eu pedi. Afonso, já ganhou a caneca? Os irmãos. Tá? Essa foi a minha única pai. E agora eu vou deixar com a Beth. Depois no final. Na verdade, assim, eu tenho para cada irmão. Bota mais perto, mais perto. Para cada irmão do meu pai, eu tenho quem está aqui, que está vivo, vai receber.
quem não tá é a pessoa que cuidou dele, que é uma parte dele. Então o primeiro que eu vou entregar é porque eu fui por ele. Uma lembrança da festa da família. Eu já peguei pra nós, Só falta a carne. Né, Maria? Só falta a carne. Muito obrigado, Tiago. Eu quero dizer que agora a minha parte acabou. Agora é com a minha irmã. Eu até entendo que a parte dele acabou, eu só não sei porque que eu não ganhei. Então, gente, agora a gente vai fazer um sorteio de brindes. Esses brindes, eu vou fazer algumas perguntas referente ao São Francisco e a Dona Maria. Então é assim, ó. Eu vou fazer umas perguntas e com certeza vai ter mais de uma resposta. Então, quem quiser responder vai ter que levantar a mão e vir aqui. Porque senão vai ter duas respostas lá e a pessoa não vai, né? Duas pessoas vão responder e eu não vou saber, então vai ter que vir aqui. Eu vou perguntar, eu quero saber quem sabe o nome dos meus avós paternos. O nome do avô era Francisco Vives e o nome da avó era Maria Henrique. Qual o filho do Francisco que teve mais esposas? Eu não sou juiz. Tem que alguém ser juiz aí. Eu preciso de juízes para saber quem foi. A Zita, então, tá. Foi o tio Adolfo. Adolfo Vinicius. Outra pergunta é assim, ó. Quem é o neto ou neta mais velha do seu Francisco e da Dona Maria? Eu acho que deve ser a Terezinha. Na vela que estava na mesa tinha um nome. Alguém leu esse nome? Vi? Vitor. É, só uma brincadeirinha, né? Pra ver se estava prestando atenção. Pessoal, a parte de brindes era isso aí. Aí assim, ó, a gente fez copos, tem mais copos aqui, tá? A gente fez, então não vai ter tipo pros bisnetos, mas vai ter pros netos. Então se alguém quer levar, alguém que não veio, pode levar. E então da nossa parte a gente agradece a oportunidade de ter feito essa festa. E agora, logo em seguida vai ser servido a janta. Ó, gente, só um minutinho.
Se alguém quiser antes da tia Maria, tá à disposição, tá? Ela também cede a vaga. Se ninguém quer, ela vai assumir. Tira o microfone. Mas justo a hora que eu estava fazendo meu prato. Ai, não pode? Pode, por que não? Ui. Já tinha feito mais pequenininho. Eu vi uma onça que me deixou magoado, medelada, essa mocha que arranhava por Fernando. Tinha um gaúcho que com ela já dançava, eu deixava no lugar lá, só terreno filho raro. Gaúcha linda pra ela, nada faltava, bota espora e bombacha e bom cavalo que montava. No outro dia, quando a festa terminou e a serrana foi-se embora, meu coração chorou. No outro dia, quando a festa terminou, a gaúcha foi-se embora, mas meu coração chorou. Na passada, terreno dessa vez você teve pouca coragem. Eu decidi antes disso eu falar, gaúcha será minha, me cuspiu por custar. Eu decidi antes disso eu falar, gaúcha será minha, me cuspiu por custar. Agora quando amanhece o galo canta mais cedo, do lado do alvoredo dura cansa passará. E o navegador vai alisando o porão, ajeita a porta fronte, ela ajeitando o mão. Depois você mostra a cara, já nem manda pionar, se acorda no lijar e vai uma coisa do frente. E os cavalos que a cidade está na hora, e larga teu favor, e a canção no rodeio. Eu acho que essa espaço será nas quando eu toca por dentro a fogo, deixa a gola no rodeio. E eu puxo o problema, camada de todo o laço, aunque a aula é puxando. Sua manhã, sempre não